Para quem não me conhece, me chamo Lisiane. Eu sou mãe da Duda, né? Futura avózinha da Liz, descobrimos ontem. Esposa do Fabrício, o rapaz que faz as filmagens, né? Que teve essa ideia maravilhosa para levar a palavra do Senhor o mais longe possível, né? Essa é a intenção. E confesso que estou um pouco nervosa porque é a primeira vez que eu trago uma palavra fora da célula, mas sou muito grata pelo convite porque, né, Deus chama e Deus sabe o quanto meu coração se alegra porque eu adoro servir ao Senhor. Bom, a palavra que eu trouxe para compartilhar com vocês nessa noite está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Amém. Então diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Irmãos, essa palavra, ela fala muito comigo, sabe? E não é a primeira vez que Deus fala comigo através dessa palavra. Porque por muito tempo eu tive o meu templo vazio. Por muito tempo eu não tive uma identidade. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia do que eu gostava. Eu vivia, mas eu não cuidava do meu templo porque ele era vazio. Eu poderia ter tudo, eu tinha as coisas e ao mesmo tempo eu ficava procurando o que mais eu ia comprar para me fazer feliz, para preencher o vazio que eu sentia. Eu ia atrás de coisas que eu queria, era preencher aquele vazio, né? Eu vivia momentos felizes, mas não passavam de momentos, eram apenas momentos. E quando a gente vive nesse vazio, a gente dá muita liberdade para o inimigo, né? O inimigo, ele toma conta da nossa vida, porque tu tá com aquele vazio e tu quer preencher, tu não sabe como, e tu acaba pegando caminhos que não deve, por falta de conhecimento, né? Por falta de saber que existe alguém que te ama incondicionalmente, e por não saber desse amor, tu acaba pecando. E o inimigo, ele é tão astuto, ele é tão ruim, porque ele nos odeia e ele quer nos derrubar, né? Então ele usa a tua vida e cada vez ele vai te deixando pior, porque tu não tem uma identidade e vai piorando e vai colocando batalhas, e cada vez batalhas maiores. E na minha vida ele colocou uma batalha. Eu sofri de síndrome do pânico. Durante 20 anos eu fui escrava do medo. Mas foi um medo realmente assim, eu senti todos os medos possíveis, sabe? Eu tinha medo de comer, eu não podia comer porque eu ia morrer engasgada, né? O inimigo fazia isso comigo. Tomar banho, nem pensar, nua, imagina, biquíni. E o banho era molhar um pouquinho o cabelo, molha um pouquinho o braço, porque eu ia morrer sufocada. Eram crises atrás de crises, vivia no hospital, era ansiedade, falta de ar, estou com muita falta de ar, eu preciso de um remédio. E assim foram 20 anos, indo em psiquiatras, tomando medicação, fazendo tratamento, e ia num terapeuta. Um dia, conversando com esse terapeuta, um terapeuta que se considera ateu, porque acredita na ciência, falou sobre minhas filhas, né? Vamos conversar sobre as tuas filhas. E aí eu comentei para ele sobre a Duda, que era cristã. E é incrível, né? Deus usa as pessoas que a gente nem imagina. Ele me falou assim: conversa mais com essa tua filha. E isso me tocou, assim. Eu falei, ele que nem acredita, dizendo para eu conversar mais. Fui para casa. Na mesma semana, eu tive uma crise muito grande depois, muito grande. E essa frase que ele me falou, eu só lembrava disso: conversa com essa tua filha, conversa com essa tua filha. E eu queria ver a Duda, eu precisava que trouxessem a Duda para mim. E a Duda foi lá em casa e
agora esse ano, numa crise de pânico, conversando com a Duda, né? Porque o medo que eu sentia era tão grande, pessoal, tão grande, que eu não sabia mais o que buscar, sabe? Eu fui para o espiritismo, eu fui lá no espiritismo, eu participei da mesa, participei dos estudos, depois eu fui para Umbanda. Ia lá, pagava para matarem bichos, porque eu queria me livrar daquele medo. Eu queria preencher o meu vazio e eu não conseguia. Diziam, Lisiane, tem uma mulher lá que tira a carta e te cura e vai dizer tal coisa. Lá estava a Lisiane, atrás daquela cura, daquele... Eu queria preencher aquilo que eu não sabia o que era, sabe? E aí nessa crise de pânico, conversando com a Duda disse, mãe, tu quer aceitar Jesus comigo? E eu gritei. Eu falei, eu quero! Eu gritei. E aceitei Jesus naquela tarde com a Duda, com a minha filha. E foi muito, muito maravilhoso, porque foi com ela, sabe? Com ela que pagou um preço durante 5 anos orando por mim, para que eu encontrasse e conhecesse esse amor, né? Só que aí tu aceita Jesus, só que tu não conhece muita coisa, tu não sabe como funciona. Só que tu precisa ser limpa, tu tem muita sujeira em ti, né? E aí começa um processo de limpeza, de purificação. E esse processo não é fácil, ele é doloroso, né? Ele é doloroso. Só que tu passa a entender coisas e tu passa a entender que tu não tá sozinha, sabe? Tu passa a entender que alguma coisa está sendo transformada, tu vai vendo que algumas atitudes tuas vão se transformando. E aí, eu e o meu esposo, nós vivemos em pecado e decidimos casar em dezembro do mesmo ano. Aí nos batizamos e casamos no dia do meu aniversário, 5 de dezembro. Quando foi 25 de dezembro, num culto que nós fomos na igreja, eu não saía sem meu calmante e sem meu documento. Deus o livre, né? Eu tenho que ter documento para me levar para o hospital e o calmante para me acalmar numa crise, né? Mas aí nós fomos correndo para a igreja, porque a intenção não era ir no culto e sim falar com o pastor, e acabamos ficando no culto. Deus preparou esse momento, já estava preparado, e eu nem imaginava. E eu estava lá no culto, ouvindo a palavra, e veio algo que me disse assim, tu vai ter a pior crise da tua vida. Tu tá sem documento, não vão poder nem te levar para o hospital. Tu tá sem calmante. E aí eu ia gritar desesperada, sabe? Porque eu ia ter uma crise, eu ia me descontrolar. E veio uma voz no meu ouvido direito. Tu tá curada. E nesse momento, em vez de eu gritar, eu chorei. E eu chorei muito. E foi a primeira vez que eu me senti totalmente preenchida. E eu descobri a minha identidade de vida. Nesse momento eu vivi com Deus assim o que eu nunca tinha vivido. E eu descobri que existia alguém que tinha um amor tão grande por mim, que me curou ali dentro da igreja, depois de tudo que eu tinha feito, depois de todos os lugares que eu tinha procurado. Ele, com a misericórdia dele, ele me curou, sabe? E eu me livrei disso, para a honra e glória do Senhor. Só que as batalhas, elas continuam, elas não param, né? Porque o inimigo, ele quer colocar dúvida em ti. Ele quer sempre questionar a quem realmente tu pertence. Ele quer sempre estar te dizendo, será mesmo? Será que tu tá no caminho certo? Né? Só que eu continuei firme porque eu senti e eu recebi a cura e eu sabia o que estava acontecendo comigo. Então veio a pandemia. E eu sempre dizia, pandemia. Começou aquele negócio, falta de ar, tem que entubar. E eu pensava, não, falta de ar, eu já vinha de uma sequela de síndrome do pânico, onde dava falta de ar, vai para o hospital, né? Então eu pensava, não, eu não vou pegar isso, eu não vou pegar isso. E eu sempre afirmei, eu não vou pegar. Meu esposo pegou 2 vezes e eu não peguei, sabe? Negativei, não peguei. Quando foi início desse mês agora, eu tava com Covid.
Só que Deus é tão maravilhoso. E quando tu realmente, assim, ó, porque eu abracei pra mim, sabe? Ele me ama, eu tenho um pai, e não é qualquer pai. É um pai que lá, quando ele fez o cego enxergar, o surdo ouvir, o aleijado andar, é o mesmo de hoje, sabe? E eu abracei esse pai, sabe? Eu realmente recebi ele na minha vida. E quando eu soube que eu tava com Covid, o Fabrício tinha que trabalhar e eu ficava sozinha em casa. 2 dias foi ruim, foi febre, dores nas articulações, mas Deus teve um cuidado tão grande comigo e foi tão leve depois naquela semana de isolamento que nem por um momento eu pensei, ai, se me der falta de ar eu tive que ir para o hospital. Nunca passou isso pela minha cabeça, nunca, sabe? E foi uma semana assim tranquila, onde eu me conectei muito com Deus, eu procurei muito a Ele, sabe? Eu conversava direto com Ele e eu sentia assim, em cada momento o cuidado dele, nos meus pensamentos, nas palavras que ele me entregava. E aí eu tô lá, né, trocando mensagem no celular, e aí vem alguém, né, e diz pra mim assim, ah, tu tá com Covid? Eu, pois é, tô com Covid. Lá vem o inimigo mais uma vez querendo trabalhar na mente. Aí a pessoa fala pra mim assim, mas que loucura, mas não dá uma trégua pra vocês. Irmão, se eu não tivesse com a minha identidade firmada, pronto, bastou. Era essa frase que eu precisava para o inimigo desequilibrar. Mas não. Naquele momento eu pensei, realmente, com Deus é assim. As batalhas vêm, o inimigo coloca batalhas e batalhas na nossa frente, mas a gente sabe que tem alguém que luta, sabe, que está lá na frente, que guerreia por nós, e a gente sabe que é assim que nós lutamos as nossas guerras. É com Deus, é com o Senhor, né? Então, aqui no capítulo 20 diz, pois Ele os comprou e pagou o preço, portanto, usem o seu corpo para a glória dele. E hoje é isso que eu faço. Depois de tudo isso, e além de tantas outras coisas que Ele faz na minha vida, a minha preocupação é sempre honrar ao Senhor pela gratidão que eu tenho ao que Ele fez na minha vida. Honrar Ele com a minha palavra, honrar, cuidar do meu templo, porque hoje eu sei o templo. Hoje eu bato no peito todo momento na frente das minhas batalhas e eu digo, eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. E essa é a minha identidade. Hoje eu tenho uma identidade. Amém. Então, irmãos, essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigada pela atenção de vocês.